Olá, bem-vindos a este resumo de Gálatas capítulo 1. Paulo abre sua carta com uma urgência impressionante. Ele não perde tempo e vai direto ao ponto principal que está perturbando as igrejas da Galácia: a distorção do evangelho verdadeiro. O pregador nos mostra como essa carta é extremamente atual, porque hoje, até em igrejas consideradas principais, o evangelho está sendo pervertido de forma sutis. Neste capítulo, Paulo define sua autoridade apostólica, defende a pureza do evangelho e alerta com palavras duras contra qualquer outro evangelho. Vamos percorrer juntos os versículos, entender o grego importante e ver a linha completa do raciocínio de Paulo. Prepare o coração, porque o que vem a seguir é um chamado à ousadia e à guarda do evangelho autêntico. Vamos começar pela saudação de Paulo. Paulo inicia dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele já estabelece sua autoridade direta de Cristo, não humana. Em seguida, deseja graça e paz, e no versículo 4 destaca o coração do Evangelho, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui vemos duas coisas lindas: a salvação eterna pela cruz e o livramento presente deste mundo mau. Quem assiste o noticiário entende exatamente o que Paulo quer dizer. O pregador lembra que, ao abraçarmos o evangelho verdadeiro, recebemos essa libertação agora e para sempre. Essa introdução já prepara o terreno para o grande problema que ele vai confrontar. Paulo se surpreende. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Há pessoas perturbando e pervertendo o evangelho de Cristo. O pregador cita exemplos claros dessa distorção. O nomeie e reivindique, o evangelho da prosperidade, o movimento, palavra de fé, e a ideia absurda de que o homem pode ser Deus com um D minúsculo. Essas perversões estão entrando até em igrejas convencionais. Então vem o golpe forte de Paulo. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, que esse seja anátema. Ele repete duas vezes. O termo grego anátema é fortíssimo, significa amaldiçoado, separado de Deus, condenado ao inferno para sempre. São palavras de luta. Paulo prefere que o pregador falso seja eternamente condenado a permitir que o evangelho seja distorcido. O evangelho verdadeiro é simples e claro. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 3 a 4. Essa advertência é tão importante hoje quanto era naquela época. Para entender a importância do Evangelho, o pregador faz um resumo brilhante de toda a Bíblia em 5 minutos. Começa com a criação. Tudo era bom. Depois, a queda em Gênesis 3. O pecado entrou e corrompeu tudo: humanidade, criação, sofrimento e morte. Imediatamente, Deus dá a primeira profecia de redenção, o proto-evangelium, primeiro evangelho, em Gênesis 3,15. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Logo após, vem o primeiro sacrifício. Deus faz túnicas de peles para Adão e Eva, apontando para o sangue necessário para cobrir o pecado. Depois, Deus levanta a nação de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó, para que dessa linhagem viesse o Messias que abençoaria todas as nações. Essa é a preparação divina para o Evangelho. Tudo aponta para Jesus. Continuando o resumo. Vem a lei com seus 613 mandamentos. O propósito não era salvar, mas revelar o pecado. Só Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Depois, os profetas anunciavam a mensagem de Deus, mas o povo muitas vezes não ouvia, caindo no legalismo ou na idolatria. Finalmente chega o Evangelho. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus ordena: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Depois do Evangelho vem o espalhamento pelos apóstolos, mas logo surgem distorções. Paulo é levantado especialmente para a preservação do Evangelho puro. Essa é a grande missão da igreja até hoje: ser guardiã do Evangelho. O pregador termina dizendo que a história da Bíblia culmina no Evangelho e continua com a sua preservação, e nós fazemos parte disso. Por que as pessoas tentam distorcer o Evangelho? O pregador dá 3 razões poderosas. Primeiro, o Evangelho ofende nosso orgulho.
Ele diz que não somos suficientes, que precisamos de um Salvador e que só Jesus é o caminho. João 14:6. Segundo, ofende nossa sabedoria. A cruz parece loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1:18. Deus se fazendo homem e morrendo por nós não faz sentido humano. Terceiro, ofende nosso conhecimento. A ressurreição parece ir contra a ciência, mas Romanos 1 nos lembra que a criação inteira grita a glória de Deus e nos deixa sem desculpa. Para proteger orgulho, sabedoria e conhecimento humanos, muitos distorcem o Evangelho para torná-lo mais palatável. Mas Paulo responde com ousadia: ainda que um anjo pregue outro Evangelho, que seja anátema. Paulo pergunta: por acaso procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? E conclui: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O pregador contrasta isso com pastores modernos que amolecem a mensagem para não ofender. Paulo não tem medo de homens. Ele cita Provérbios 28, verso 1. O ímpio foge, mesmo sem ninguém o perseguir, mas o justo é corajoso como um leão. E Atos 5, verso 29. É preciso obedecer a Deus e não a homens. Provérbios 29, verso 25 avisa que o temor do homem traz um laço, literalmente um gancho no nariz, como os assírios faziam com prisioneiros. A igreja precisa recuperar essa ousadia leonina para proclamar o evangelho sem medo. Paulo certifica: o evangelho que preguei não é segundo o homem, pois eu não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu o evangelho diretamente no caminho de Damasco. O pregador mostra um mapa da região da Galácia, no centro da Ásia Menor, para contextualizar. Depois, Paulo explica seu passado. Ele era o maior perseguidor da igreja, mais zeloso das tradições judaicas que seus contemporâneos. Mas Deus, que o separou desde o ventre materno, Gálatas 1,15, o chamou pela graça para revelar seu filho nele e pregá-lo entre os gentios. Aqui há uma forte aplicação contra o aborto. Deus conhece e separa pessoas desde a concepção. Jeremias 1,5. A vida começa no ventre. Paulo defende que o evangelho que ele prega não é invenção humana. O pregador apresenta 7 razões sólidas para confiarmos plenamente na Bíblia e no cristianismo. 1. Seu próprio testemunho. A Bíblia afirma de si mesma que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Do grego, theopneustos, soprada por Deus. 2. Harmonia interna perfeita. 40 autores diferentes, em um período de 1500 anos, escrevendo em 3 línguas distintas e em 3 continentes, sem nenhuma contradição real. 3. Evidências arqueológicas, como a inscrição de Pilatos, o cilindro de Nabonido e as planícies de Dura mencionadas em Daniel. 4. Profecias cumpridas. Mais de 332 profecias específicas sobre Jesus, apenas 5 delas já apresentam uma probabilidade de 1 em 10 elevado a 17. 5. Durabilidade histórica. É o livro mais vendido de todos os tempos e sobreviveu a todas as tentativas de destruição ao longo dos séculos. 6. Credibilidade de Jesus. Ele endossou as histórias mais difíceis e controversas do Antigo Testamento, como Jonas e o grande peixe, Daniel e a profecia da abominação da desolação, Noé e o dilúvio, Sodoma e Gomorra, Moisés e a sarça ardente, entre outras. 7. Testemunho pessoal transformador, como o do próprio pregador, cuja mãe foi salva do suicídio pela palavra de Deus. Tudo isso prova que o que Paulo pregava era a verdade absoluta, e não relativismo. Paulo termina o capítulo contando seu encontro com Pedro e Tiago, e como as igrejas da Judéia glorificavam a Deus pela transformação dele, que passou de maior perseguidor da igreja a pregador do evangelho. Ele estabelece sua credibilidade para que os gálatas o ouçam. O pregador conclui com um forte chamado. Vivemos num mundo cheio de relativismo e engano, aquela ideia de que não existem absolutos, de que minha verdade vale para mim e sua verdade vale para você. Essa mentalidade ganhou força nos anos 60 e 80 e hoje produz absurdos, como homens competindo em esportes femininos. Até vídeos de IA virais enganam as pessoas. Satanás quer distorcer especialmente o evangelho. Nossa missão, assim como a de Paulo, é preservar a pureza do evangelho. Precisamos de ousadia como leão, sem medo de agradar homens. Que a igreja de hoje, assim como a de Jerusalém, glorifique a Deus vendo vidas transformadas. Que possamos ser guardiões fiéis do evangelho verdadeiro. Obrigado por assistir. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais resumos bíblicos. Que o Senhor nos dê coragem para proclamar a verdade.